Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará na hora certa, no momento certo, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus, amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, no nome de Jesus, eu já quero profetizar que todos os seus inimigos, todos aqueles que se levantam contra você, no nome de Jesus, está na mão do Senhor. Não precisa você se preocupar com nada, porque o Senhor é aquele que vai na nossa frente, é aquele que coloca o que está fora do lugar no lugar. É aquele que pega o invejoso, é aquele que pega o maligno, maldoso e liberta e salva, e nos liberta dele também. Amém? Eu já quero estar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu, de mais ninguém. Repreenda os laços do adversário, do passarinheiro, tudo que Satanás, Senhor, tem feito contra a nossa casa, contra a nossa vida, tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Abre portas, Senhor, para nós, no nome de Jesus. Porta no sobrenatural. Aquele que está pedindo uma porta de emprego, tu abre, Senhor. Aquele que está pedindo cura, tu cura. Aquele que está pedindo libertação, tu entra com libertação, tu entra com salvação, entra com transformação. Eu te entrego essa casa nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Coloca tudo que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Eu entrego a vida financeira, sentimental, familiar nas tuas mãos. E eu já te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, no nome de Jesus e no Kawai, para honra e glória do Senhor. Já quero te pedir que você deixe seu likezinho. Toda vez que você deixa seu like, é você falando para o algoritmo, falando para o YouTube que esse é um vídeo com conteúdo e você me ajuda a lançar as redes mais longe. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Amém? Gente, tem mais alguém com frio aí? Gente, como a temperatura caiu. Eu tô com muito frio. Se você, me diz aí qual é a temperatura que tá aí na tua cidade, que você tá me ouvindo, que você tá vendo este vídeo. Fala aí pra mim, pastor, eu sou de Pernambuco, tá tantos graus. Eu sou do Sul, tá tantos graus. Eu sou do Rio, porque eu sou do Rio, gente. Esses dias fez 10 graus na madrugada. Então, eu sou uma pessoa muito friorenta, mesmo tendo morado na Europa, eu tenho muito frio. Eu sou muito friorenta. Então, essa semana é semana de casaquinho. Se acostumem comigo com casaquinho, no nome de Jesus. E eu gosto daqueles casaquinhos assim, tipo de vovó, sabe? Eu falo de vovó porque aqueles de lãzinha, né? Na verdade, o nome não é esse, eu é que falo, né, gente? Porque é aqueles casaquinhos com modelo antigo, no nome de Jesus, tá? Então já deixa seu like, já compartilha no nome de Jesus. Gente, semana que vem é o culto da vitória. Deus tem operado, Deus tem feito grandes coisas. Se você nunca veio no culto da vitória, venha no nome de Jesus. Pastora, a senhora parou de pedir cadeira? Por enquanto parei. Por que que eu parei de pedir as doações de cadeira? Porque, gente, está muito frio e eu faço aqui no meu quintal. Então, passou para dentro da minha casa. Estou fazendo na minha sala. Então, assim, eu tenho botado as cadeiras assim, tem dado jeitinho. Então, agora, e fica na sala e na varanda, né?
Mas quando a gente voltar, quando começar a esquentar de novo, a gente voltar de volta para o quintal, o culto continua acontecendo, gente. Ou no quintal, ou dentro da sala, ou na varanda, mas tem culto, entendeu? Aí eu estou usando meu sofá, as cadeiras da minha mesa, e tudo entrou para a obra do Senhor, né? Aí parei de pedir doação. Mas se você quiser doar, vai ficar guardadinha aqui para quando a gente voltar o culto no quintal. As cadeiras que foram doadas até agora estou usando aqui dentro da minha sala. A gente virou tipo uma mini igreja. Inclusive foi pro ar o culto na segunda-feira. Se você não viu, foi o pastor André que pregou. É André Vasconcelos. Para quem não sabe, é meu primo. A minha família é toda evangélica para honra e glória do Senhor Jesus. Então tem pastor, tem pastoras e tem mais de um, gente. É uma família de Deus. Então, em nome de Jesus, assista, que foi bênção pura no nome de Jesus. Então venha, tá? Porque você vai ser muito bem recebido por mim e principalmente pelo Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus. Amém, meu querido e minha querida? Então venha no nome de Jesus, tá? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. No nome de Jesus. Eu já falei do likezinho já, né? Deixa o seu likezinho aí. Que diz assim: a escravidão no Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E aí usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e comece que, vindo guerra, eles também se ajuntem contra nossos inimigos e pelejam contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que ele fizera amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a outra Poá. E disse: quando ajudares no parto das hebreias e vide sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, viva. Amém. Até aqui no nome de Jesus. A palavra de Deus está falando aqui que José do Egito, né, que eu preguei ontem sobre José, havia morrido. E esse faraó que se levantou não conhecia os feitos de José. Não conhecia que José tinha feito pelos 7 anos de fartura, pelos 7 anos, né, de total escassez na face da terra. Não conhecia quem era José. Mas o povo hebreu tinha uma promessa que foi feita lá atrás a Abraão, que eles iam crescer, que eles iam se multiplicar, que eles iam... Lembra que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, olha para a terra, você vai ser, a sua descendência vai ser maior que as estrelas do céu, né? Mais quantidade e do que a terra, os grãos da terra. Então havia uma promessa de crescimento. Então, quem não sabe da sua história, quando vê você crescendo, não sabe da promessa que você tem. Então aqui Faraó se incomodou com o crescimento do povo hebreu. Assim é na minha e na sua vida. Às vezes as pessoas não sabem a promessa que a gente tem, mas se incomodam com aquilo que a gente carrega.
né? Com aquilo que você está crescendo, que você está florescendo, que Deus está fazendo, sabe? Você dá frutos. Então, tem pessoas que não entendem a sua promessa, não conhecem a sua jornada, não conhecem o seu Deus, às vezes acham que conhecem o Deus que você serve, mas não conhecem o Espírito e verdade, então não entendem. Então, aqui, Faraó começa a planejar no quarto dele, porque os maiores planos são no quarto de dormir, tá? As pessoas, quando querem maquinar o mal, esses dias mesmo eu estava falando que elas maquinam no quarto de dormir, quando deitam a cabeça. Então, portanto, que um rei, ele fala assim, quem é que está nos denunciando para o povo de Israel? Aí eles falam assim, ninguém não, rei. É quando o senhor deita lá na sua câmara de dormir, Deus revela tudo a Eliseu, entendeu? Então é na cama, é na câmara de dormir, é no quarto que as pessoas pensam como é que elas vão fazer para derrubar a outra. Você tá entendendo? Quando ela deita no travesseiro e fecha o olhinho, começa a maquinar o mal. É na câmara de dormir, no quarto de dormir, em outras palavras, né? Então aqui ele ficava imaginando o que ele poderia fazer para parar o crescimento daquele povo que não parava de crescer, porque ele não sabia da promessa, ele não conhecia o Deus, né? O nosso Deus. Então ele não sabia de nada. O medo dele era que se viesse uma guerra, o povo hebreu se juntasse contra os inimigos e viesse contra ele. Mas olha o pensamento de Faraó, porque naquela época, Faraó, o Egito, ele tinha o maior poder bélico da face da terra. Você está entendendo? Então não tinha por que ele temer. Entendeu? Não tinha porquê, mas ele temeu. Então, às vezes, é assim na minha e na sua vida. Entendeu? A pessoa vê o seu crescimento, tá vendo que você tá crescendo, sabe? E ela, às vezes, é maior do que você, ele é maior do que você, tem mais condição, mas vê que você cresceu um pouquinho, já quer te abater, já quer te abafar, já quer te empurrar, já quer te enterrar, não quer que você cresça. Entendeu? Porque o seu crescimento incomoda aquela pessoa. Então, o crescimento do povo hebreu estava incomodando a Faraó. Ei, querida e querido, você que está incomodando o inimigo, o invejoso, que olhou para você, viu o seu crescimento, viu que você está crescendo, viu que você está dando certo, viu que você está dando fruto, sabe? Sempre vai se levantar. Porque as pessoas querem assim, eu quero você bem, mas você aqui, ó, abaixo de mim, mas, sabe? Abaixo de mim. Talvez na minha altura, mas se puder, abaixo de mim. Mas se você ficar acima de mim, dá ruim. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas querem ter essa tendência de ser sempre o melhor. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o maioral. É eu, é eu, é eu, é eu. Eu costumo falar que eu posso, eu faço, eu posso, né? É aquelas pessoas que falam eu posso e eu faço. Eu mando. A última palavra é minha. Mas eu quero te dizer que a última palavra é do Senhor. Pode se levantar reis, pode se levantar povos, pode se levantar o inimigo, a vizinha, o vizinho, pode se levantar o sogro, a sogra, o patrão, o colega. Você está entendendo? O pastor da tua igreja, o missionário, a irmãzinha da oração, pode se levantar a igreja toda, pode se levantar quem for. Que nada vai atrapalhar o seu crescimento. Porque quando Deus chama quem está atrás das malhadas, Deus chama quem está atrás das malhadas. Ninguém senta na mesa enquanto você não chegar. Lembra de Davi? Estava lá no pasto, esquecido, atrás das ovelhas malhadas do pai dele. Como diz Eliabe, né? As poucas ovelhas do nosso pai ainda menospreza o serviço do irmão. Você está entendendo? Então tem gente que vai menosprezar você, vai menosprezar o que você faz, vai menosprezar o seu ministério. Talvez, meu querido e minha querida, dentro do seu ministério, viram que você está crescendo e agora abafa.
Ah, fulano prega, abafa. Fulano canta, abafa. Fulano ora, abafa. Você tá entendendo? Ah, fulano é bom nisso, é bom naquilo, na obra do Senhor, abafa. Sempre vai ter alguém. Entendeu? Ah, teu vizinho viu que você começou a fazer obra, que você não sei o que, quer maior, quer fazer também, quer obra também, você comprou um carro, fulano quer também. Você tá entendendo? Então sempre vai ter um faraó na nossa vida, infelizmente. Porque a palavra de Deus fala assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Deus falando assim: olha, eu tive aí, eu sei como vocês são e eu sei que tem aflição aí, mas eu venci. Se eu venci, vocês vão vencer. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, em nome de Jesus, se o Senhor venceu, você vai vencer. Então, ele trama, quando ele vê tudo aquilo, ele começa a colocar mais imposto, ele começa a colocar mais trabalho, ele começa a dificultar a vida do povo hebreu. Talvez o seu faraó esteja dificultando a sua vida lá no seu trabalho. Talvez o seu faraó está vendo o seu crescimento lá no seu trabalho e falou assim: como é que eu vou fazer para parar fulano? Como é que eu vou fazer para parar ciclano? Ei, ninguém para quem Deus chamou de trás das malhadas, não. Então não temas, não tenha medo, porque o Senhor é o dono da peleja, é o dono da batalha. A palavra diz que Ele é o dono da guerra, Ele que faz a guerra e Ele que termina a guerra. E ai daquele que mexe com o filho do Senhor. Então, a palavra diz que mesmo ele fazendo tudo isso, botando mais trabalho, botando mais imposto, o povo crescia mais. E nascia mais criança. E nascia mais criança. Aí ele vai para o quarto de dormir e tem outra ideia. Aí ele fala assim: então já que está nascendo muito hebreu, eu vou levantar 2 parteiras minhas e vou mandar elas matar as crianças quando nascem. Se for menino, mata. Agora, se for menina, não mata. Por que não mandava matar as meninas? Porque as meninas podiam casar, né, com os egípcios e se tornar egípcia. E os filhos, né, se tornar egípcio. Só que ele levanta 2 parteiras que temiam ao Senhor, que era Sifrá e Poá. Sifrá e Poá. Então, tem pessoas, meu querido e minha querida, que vão levantar, sabe, aqui essas parteiras temiam ao Senhor. Mas existem parteiras que não temem ao Senhor, que não vão pensar 2 vezes em matar os seus sonhos e matar os seus projetos, entendeu? De ver o seu crescimento e, ó, dar paulado no teu fruto. Derrubar a tua árvore, vir com uma serra elétrica e te derrubar. Tem até um louvor que fala assim: cortaram árvores cheio de vida, cortaram os frutos que elas produziam, se acabaram. Entendeu? Escuta esse louvor é lindo demais. Então, às vezes, acham que vão cortar. Mas esse louvor ainda canta assim: se acabaram, não existe vida aí. Peraí, tô tentando lembrar. Esse louvor ele fala que ainda existe vida aí. Entendeu? Mesmo a árvore sendo cortada, mesmo os frutos sendo arrancados, existe vida. O louvor fala porque ela estava plantada perto da água e é o cheiro das águas. Você está entendendo? Então, a água é o Senhor Jesus. Então, mesmo que te cortem, mesmo que te podem, mesmo que tirem tudo de você, o Senhor vai fazer você crescer, o Senhor vai fazer você frutificar, porque é Ele que te sustenta. Então, existe matadores de sonho dentro de ministério, matadores de sonhos dentro da nossa casa, porque tem pessoas que não acreditam que você vai se formar, não acreditam que você vai passar naquele concurso, não acreditam que a porta vai abrir para você, não acreditam em você. Às vezes você chega tão assim: ai, eu tive pensando, ai, eu orei, Deus colocou no meu coração para abrir uma loja, para fazer um curso, e a pessoa: não vai dar certo.
Sabe aquela pessoa negativa? Então existe pessoas com motosserra para cortar os nossos sonhos. Existem faraós. E a gente tem que entender que faraó, tá? Não tá só na igreja, faraó não tá só na nossa casa, faraó não tá só no nosso trabalho, faraó não tá só na nossa vizinhança, tem faraó em tudo quanto é lugar. Então temos que estar assim, atentos para aquilo a qual o Senhor separou eu e você. Tá? Aqui, Sifra e Poá temiam ao Senhor, portanto que elas não mataram as crianças que nasciam. Você tá entendendo? Porque elas temiam o Senhor. A palavra diz que Deus lá na frente recompensou essas duas mulheres com ótimas famílias e filhos, porque elas temiam ao Senhor. Elas estavam lá para fazer o serviço delas. E elas falaram assim pro rei: olha, o rei falou: por que as crianças estão nascendo aí que se eu mandei vocês matar? Elas falam: olha, as hebreias são fortes. Quando a gente chega lá, elas já tiveram o bebê. Porque elas temiam a Deus. Elas não queriam matar aquelas crianças, sabe? Então tem faraós na nossa vida que quando vê que a gente está crescendo, sabe? Que estamos florescendo, que o nosso comércio está indo para frente, ou que você quer se emancipar, ou que você quer abrir o seu negócio, tem sempre um faraó. Vai ter sempre alguém de olho no seu jardim, né? Tem um ditado muito popular que agora eu não lembro direito, que fala assim: o gramado ou o jardim do vizinho é mais brilhante, é mais florido, sei lá o que é. Então significa que você está sempre olhando o gramado alheio. Então a gente tem que olhar o nosso gramado, cercar o nosso gramado, cuidar do nosso gramado, né? Como Nabote, cuidar da vinha dele. Lembra de Nabote? Nabote tinha vinha, mas aí Acabe olhava, passava e olhava a vinha de Nabote. Acabe podia ter a terra que ele quisesse, mas ele cobiçou uma vinha que não era dele. Naquela época não podia vender vinha, não podia vender herança, porque a vinha era herança de Nabote. Então ele não podia vender, por isso que ele fala: eu não posso vender pelos meus pais. Mas Acabe, pirracento, quer a vinha dele, e assim é Faraó, como Acabe, às vezes quer aquilo que é nosso, quer o que está separado para gente, entendeu? E a gente tem que entender que há um espírito ali tentando nos derrubar, tentando secar os nossos sonhos com uma motosserra, tentando arrancar. Então a palavra de Deus hoje para você é: não te desanimes. Eu sou com você. O inimigo pode até passar a cerca elétrica nos teus sonhos, mas eu sou o Deus que faço florescer, faço reverdecer, transformo e te coloco maior do que tu era antes, porque do teu inimigo quem cuida sou eu. Então não temas o inimigo, não temas Faraó, não temas, porque o Senhor já separou o seu caminho. Você vai reverdecer. Falei errado, né, gente? Mas você vai florescer. Tá? Aonde Deus te colocar, você vai florescer. A palavra de Deus fala que aonde a gente colocar os nossos pés, Ele daria aquela terra pra gente. Então a gente tem que usar a palavra de Deus, essa aqui, ó, a palavra de Deus ao nosso favor. Tá escrito aqui que o Senhor daria a terra. Quando a gente colocasse a planta dos nossos pés, Ele daria a terra para nós. Então todo lugar que eu vou, eu falo: Senhor, tua palavra me diz que aonde eu colocar a planta do meu pé, tu daria essa terra para mim. Então, em nome de Jesus, eu tô tomando posse, pá, aí falo o nome do lugar que eu tô indo, entendeu? Então, aprenda a orar. A palavra de Deus fala assim: recebeste mal porque pediste mal. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a pedir, comece a orar decentemente, a orar direito, porque vai ter Faraó em tudo quanto é lugar, e às vezes Faraó não vem sozinho não, Faraó vem com parteiras, Faraó vem com pessoas que mandam. Às vezes Faraó não pode te derrubar, né? Mas ele manipula pessoas para te derrubarem, porque
A manipulação nada mais é do que um espírito de Jezebel. Quando ele não pode te derrubar, ele vai usar pessoas como fantoche para te derrubar. Então era isso que Faraó já estava usando aqui. Já era um espírito de Jezebel. Só que não funcionou com essas duas mulheres, porque elas eram tementes ao Senhor. Então quando você conhece a Deus, você está vendo o Deus daquela pessoa, o que Deus fez através daquela pessoa. Você vai se meter com esse Deus para quê? Então tem gente que se mete com a gente, implica com a gente, faz feitiço e faz um monte de coisa, está cavando a sua própria sepultura. Porque eu sirvo a um Deus, que é o justo juiz. O Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe. Um Deus que me escolheu quando ninguém mais dava nada por mim. Talvez ninguém mais dá nada por você, querido e querido. Talvez nem você se dê nada. Mas o Senhor te escolheu. Você é escolhido. Você já parou para pensar? Eu sempre falo com o Senhor assim. Peraí. Senhor, tem tanta pessoa, né, no mundo, e no meio de tantas pessoas, tu olhou para mim com íntima compaixão e eu não sei o que você viu em mim, porque eu não consigo enxergar tudo aquilo que tu viu em mim. Por que tu me escolheu? Você já fez essa pergunta para Deus? Eu às vezes faço essa pergunta para Deus. E eu agradeço a Deus por eu ser escolhida. Eu não fui só chamada. Eu fui escolhida. Porque Deus chama todos, mas escolher é outra coisa. Eu não fui só chamada. Então não seja só chamado, seja escolhido. Sabe? Então, em nome de Jesus, não se preocupe com os faraós que se levantam, não, porque dos faraós quem cuida é Deus. Aqui desse faraó, pode ter certeza que quem cuidou foi Deus, viu? Esse faraó planejou, mandou jogar mais tarde as crianças no Rio Nilo para morrer afogado, para os crocodilos comer. E o que aconteceu? Ele mesmo teve que criar debaixo, aleluia, do teto dele aquele que ia libertar o povo hebreu, que era Moisés. Então, o Senhor tem um jeito dele de trabalhar, é a gente que não entende. Então, não reclame se tem um faraó atrás de você. Você está entendendo? Lembra quando Deus abriu o mar vermelho? E veio o faraó atrás de Moisés com seus carros e cavaleiros. O que Deus fez? Abre o mar, Moisés passa com o povo hebreu. Fecha o mar. Então, acalma o seu coração. Porque Deus ainda fecha mar com o faraó dentro. Entendeu? Eu não sei qual o faraó que se levantou contra você, qual foi a circunstância que se levantou contra você, qual foi a fofoca, qual foi a calúnia, qual foi o disse-me-disse, qual foi o levante, em qual área, se foi no ministério, se foi no trabalho, se foi na sua casa, se foi na vizinhança, se foi na família. Eu não sei, mas eu sei de um Deus que ainda fecha mar e engole faraó com seus carros e cavaleiros. Então, em nome de Jesus, não temas, tenha bom ânimo, porque o Senhor ainda esta semana tá parando o faraó na terra, oh aleluia, tá parando o teu perseguidor na terra, ainda esta semana, oh aleluia, eu profetizo no nome de Jesus que teu faraó vai retroceder, vai olhar e vai ver o Deus que você serve, vai falar, eita, com essa eu não posso mexer, com esse eu não posso mexer, porque há um varão de branco, há um homem de branco, há Jesus de Nazaré, oh aleluia, por trás dele e por trás dela. Então acalma o teu coração, você que está com faraó aí no teu encalço, você que está com parteiras destruindo sonhos, acalma o teu coração que Deus vai paralisar o inimigo na face da terra e te dá a vitória
vitória, porque o nome dessa live hoje é vitória para você, querida e querido, é vitória. Deus está paralisando o inimigo da tua alma. Deus está paralisando o faraó que se levantou, aleluia, por inveja, por calúnia, por defamação, porque viu que você cresceu, viu que você deu fruto, agora incomodou o faraó. Tu cresceu tanto que tirou a vista da janela de faraó, aleluia. Faraó vai ficar sem visão, porque vai continuar crescendo, aleluia. Então, em nome de Jesus, acalma o seu coração. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque o Senhor não terminou a sua história. E como eu gosto de trabalhar com profeta, e você é profeta, querido e querido, então você vai digitar aí nos comentários e vai falar junto. No nome de Jesus. Você vai digitar assim: o Senhor hoje paralisou o faraó da minha vida na face da terra. O Senhor hoje paralisou o faraó na minha vida na face da terra. O Senhor hoje paralisou o faraó da minha vida na face da terra. No nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida. Eu quero te convidar para estar orando, porque a oração move a mão de Deus ao nosso favor, a oração nos fortalece. Como diz o esposo da minha grande amiga, a pastora Maria da Penha, o pastor Clóvis: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu te entrego essa mulher, te entrego esse homem nas tuas mãos, te entrego o faraó, Senhor, que está perseguindo, Pai amado e Pai querido, que está indo atrás, que está humilhando, que não consegue ver aquela pessoa crescer, Senhor, aquela pessoa dar fruto. Pai, eu não sei onde está esse faraó, se está no ministério, se está na saúde, se esse faraó está na família, está no casamento, está na vizinhança, está na faculdade, está na escola. Ah, Jesus, está no convívio em comum. Eu não sei, Senhor, da onde é esse faraó, mas, Senhor, tu é especialista em abater gigante, em abater Golias. Abate faraó da vida dessa mulher e desse homem. Não permita que ele mate sonho, que ele mate projeto. Senhor, tu já repreende o laço, o embaraço, a fúria. Tu joga por terra, no nome de Jesus, toda a fúria do adversário contra essa pessoa. No nome de Jesus, venha ser repreendido no nome de Jesus. Eu te entrego faraó, eu te entrego, Pai amado e Pai querido, as parteiras, eu te entrego seus cavalos e cavaleiro e toda a corda de faraó nas suas mãos. Paralisa faraó na face da terra, Pai amado e Pai querido, nos liberta. Não deixa faraó, Senhor, nos matar, nos perseguir, nos podar. Entrega o nosso ministério nas tuas mãos, a nossa vida nas tuas mãos e nos dá a vitória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Compartilhe essa live no nome de Jesus com 2, com 3, com 4 pessoas, com aquela pessoa que está sendo perseguida por faraó. Tem uma parteira no encalço dela, só que não é uma parteira como Sifra e Poá, é uma parteira do mal. Então, em nome de Jesus, compartilhe essa live no nome de Jesus, porque você vai crescer. Aonde falaram que você não ia crescer, aonde falaram, não, aquela não cresce mais. Aqui ela não prega mais. Aqui ele não canta mais. Aqui não tem mais vez para ele, para ela nessa faculdade. Aqui não. Aqui não. Aqui eu abato. Passa para ele, passa para ela, para eles saberem que quem abate é o Senhor e a última palavra quem dá é Deus. Beijo grande, até a próxima e não saia daí sem compartilhar essa live.